3, 2, 1, gravando. Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Preza. Eu sou o irmão Guilherme, irei conversar com o meu irmão Caio, que tá lá em Calgary. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Tudo bom? Tudo tranquilo. Como que tá o clima aí em Calgary? Começou, né, já a mudar, né? Hoje de manhã, quando eu acordei, tava -1, agora tá 3, 4 graus. E qual que é a máxima do dia? Máximo do dia, se não me engano, acho que é 12 graus. Peguei você agora, hein? Acho que é 12 graus, 12 ou 14 graus. 12 graus. É, mas assim, sol, pode ver que o sol tá batendo já aqui, né? Até um testemunho, quando a gente morou muitos anos em Vancouver. 0 graus em Vancouver era muito frio. Eu morava na frente do mar, né? Era muito frio. Por causa da umidade, né? É, por causa da umidade. Aqui 0 graus... Foi de bermuda levar elas na escola. Ah, mas aí já é um problema seu, ó. É um problema seu. É controle de natalidade? Você vai de bermuda pra... Bom, ó, edição 222, Três Patinhos na Lagoa. Três patinhos na A gente lagoa. gostaria de agradecer a todos que nos acompanham, que nos acompanharam já. Tem gente que acompanha a gente há anos. A gente recebe comentários aqui que acompanha há anos, né? É. Então sejam bem-vindos ao podcast mais assistido, mais ouvido sobre como sair do Brasil e ir pro Canadá. E hoje o assunto tá quente. Tá quente. O clima tá frio, o assunto tá quente. Tá Gostou do quente, trocadilho? Gostou do Sim. jogo de palavras? Você fez o mesmo jogo no vídeo passado. É, porque eu não tenho outro jogo a fazer, porque tá frio, mas o assunto é sempre quente. Os melhores salários do Canadá. A gente vai... Vamos quebrar um mito? Vamos quebrar de uma vez por todas, Caio? O mito de que só tem salário bom em Vancouver e Toronto? Vamos lá. Vamos analisar Vamos isso trazer daí? dados. Vamos fazer isso. Agora é o seguinte, antes da gente falar sobre isso, a gente recebeu uma mensagem de 2 jovens que estão querendo começar o Plano Canadá. Você não gosta de receber mensagem de pessoas jovens? Eu acho que é muito bom. Sabe por quê? Quando você tem 20 anos, você fala assim, eu vou deixar pra fazer tudo a partir do 30, quando eu for um hominho. Não é verdade? Sim, é. Não é verdade? É. Eu tô com 20, eu vou curtir a vida. Esse final de semana tem um churrasco, tem uma balada. Depois eu penso em Plano Canadá, né? Não é o momento, né? Só que a verdade é a seguinte, o tempo passa muito rápido, né? Como que é aquela frase? Os dias são longos e os anos são curtos, né? Sim, as décadas são curtas. As décadas são mais curtas mais ainda. curtas ainda, É né? impressionante como é curta as décadas, né? Então, olha só, o Guilherme, ele tem 22 anos, ele quer morar no Canadá, ele não tem dinheiro, ele ainda é um jovem, né? E ele falou, tem como morar no Canadá sabendo apenas inglês? Quer dizer, eu acredito que ele não fez uma faculdade ainda, Sim, né? E vamos emendar aqui, o Davi tem 17 anos, já tá pensando no Plano Canadá. Você acha legal, já 17 anos começar? Hoje foi praticamente a idade, né, que eu comecei a pensar no Plano Canadá. Até um pouco antes, né? Mas foi por aí, eu acho importante isso. Porque a gente vê a dificuldade que as pessoas têm. Quando você já passa aí de uns 30 anos, 35 anos, as coisas ficam mais difíceis, entendeu? Eu acho que isso complica ainda mais. Então, quanto mais cedo você começar a pensar, melhor. E também tem toda a questão profissional, né? Porque eu acho que é legal você começar a pensar na parte profissional cedo, porque, né, às vezes demora pra você atingir, né, profissionalmente, sabe, um nível que você, né? E de repente, se você tá com 30 anos, ou 30, 40 anos, você sabe que você vai precisar dar uma pausa nessa parte profissional, ou às vezes começar do zero, né? Você já tem uma carreira. Você já tem uma carreira, e isso a gente sabe que é um complicador. Entendeu? Quanto mais velho, mais difícil fica, né? A verdade é essa. Fica mais difícil, você tem mais obstáculos. Às vezes você já tem filho, você quer vir pra cá, entendeu? Então acho que você se preocupar com o seu futuro antes é melhor. Até um recado pro nosso amigo Flávio, que fez há 40 anos. Ele já fez 40 anos? Flávio já. Já fez 40. Já. Flávio, você tem que fazer os exames médicos de 40 anos, Sim, hein? a gente Só um lembrete. Vamos começar a lembrar o Flávio? A gente lembra ele com frequência, só que um lembrete público agora, né? No podcast. Gente. Tá faltando fazer uns exames médicos aí. Você já fez 40 anos, né? Sim, E olha só, o Davi, ele tem um dilema que já foi o seu dilema, é o dilema de talvez muitos jovens que estão assistindo. Faço faculdade no Brasil, vou prestar vestibular. Faço 4 anos de faculdade no Brasil, eu só tenho 17 anos. Com 21 eu terminei a faculdade. O problema é que sair da faculdade. Entrar na faculdade é fácil. Sair é difícil. E sair tranquilo é mais difícil ainda. Eu não consegui sair, né? Eu tive que trancar pra poder sair. Eu só aprendi a jogar truco e tomar cerveja. Foi a única coisa que eu aprendi Mas assim... Você lá faria isso, cara? Você viria fazer uma faculdade no Canadá? Não faria faculdade no Brasil? Se tivesse condição, sim. Eu só não sei se o Davi ele tá preparado nesse momento, porque ele falou que ele tá no 3º ano do ensino médio, daqui 2 meses ele vai prestar vestibular, né? Então, às vezes ele ainda não tá preparado pra, né, sair agora. O que ele tá pensando... E ele tem 17 anos, né?
Então, assim, tranquilo. Você Tranquilo. fala assim, ó, daqui 3, 4 anos eu consigo executar o meu plano Canadá. Entendeu? Eu só ficaria atento, de repente, à área que você vai fazer para ser algo que pode ser aproveitado no Canadá, sabe? Algo que você não vai ter que parar e depois, sabe? Mas é mais difícil você continuar aqui. Então, se o plano dele é vir para o Canadá, faz algo que você goste, mas também que esteja alinhado aí com o plano Canadá. Agora, respondendo o Guilherme, que ele perguntou como é que faz para morar no Canadá, né, conforto numa cidade grande, sabendo apenas o inglês. Assim, em breve inclusive a gente estava conversando a respeito disso ontem. A gente tem muita gente nova chegando no canal. Então a gente vai gravar um vídeo de como você começar do zero, como você planejar o seu plano Canadá. Então em breve a gente vai gravar, a gente vai postar no YouTube, como você começa do zero, aquela ideia inicial, e daí você vai até você conseguir já executando o plano Canadá, né? Mas eu acho que, ó, Guilherme, pelo assim, de início, exatamente, você começa pelo inglês. Ainda mais se você é novo, né? Começa pelo inglês. Você tem tempo Começa a favor. estudando, você tem o tempo a favor, tem como você chegar no momento, se você for executar o seu plano Canadá, você tá com um nível de inglês bom. Mais uma pergunta, Caio. Onde você estava com 17 anos de idade? Qual era a sua mente, a sua cabeça? Você lembra? 17 anos de idade, eu acho que eu tava tocando guitarra, né? Estava vindo para Vancouver, a sua e Calgary, sim, pela primeira vez em Vancouver verdade, e Calgary. é verdade. É. 17 anos, A gente conheci Calgary e Vancouver. Ó, se você é assinante da Aravip, nossa plataforma paga de ajuda verdade. de brasileiros no Plano Canadá, vai no... A gente tem um documentário muito bom, Sim. 12 Passos para o Canadá, que tem o Caio com 17 anos, metaleiro, passeando por Vancouver. Foi a primeira vez que a gente veio para o Foi a Canadá, primeira né? vez, Isso na década de 90, sem querer entregar a sua idade, cara. Já entregando. Entregou. É. Entregou. Eu era mais jovem, eu sou o irmão mais novo. Às vezes tem pessoal que pergunta, cara. Você fica bravo quando alguém pergunta quem é o irmão mais velho? Não, cara? porque é visível a verdade. A verdade. Depende, se eu colocar uma peruca, o pessoal vai falar, aquele é o jovenzão dos irmãos, né? Então vamos falar sobre emprego, né? Porque é isso que o pessoal quer saber, né? Sim. A questão do emprego tem diversos sites de emprego. Cada site tem sua estatística. Tem estatística oficial. Agora, o assunto que a gente vai entrar aqui, você tem que utilizar sites de empregos não oficiais, que é, na área de TI, Sim. qual é a cidade que paga melhor? Área de administração, qual é a cidade que paga melhor? A gente descobriu um site bom, Sim. que você vai lá, você informa quanto você está ganhando em determinada cidade do Canadá e o site cria estatística. Tem diversos sites de emprego, tem diversos dados, e tem site que coloca dado de uma forma, sabe? Às vezes antes da parte do imposto de renda, depois o outro coloca depois, o outro coloca, ou às vezes por região. Então o que a gente tem que fazer é buscar uma boa parte desses sites, ver os dados que batem, né? Que tem uma coerência nos dados. Tem que juntar também com os dados, fazer uma checagem com os dados do governo canadense, que é baseado nos censos, né? Que é assim que eles consideram que é um dado assim, né? Seguro, né? Seguro, que tá até então, assim, a gente tem que cruzar tudo isso, né? Até com o nosso cliente da área VIP, a gente, né, com as pesquisas que a gente tem, tudo, a gente checa tudo e daí a gente traz, então, os dados aqui no mastigadinho, podcast. já mastigadinho? Já mastigadinho, né? Então, olha só, nesse site, assim como outros sites, ele coloca Calgary como o maior salário entre as principais cidades do Canadá. Porque às vezes as pessoas não sabem disso. Às vezes as pessoas acham que Toronto é o maior salário e Vancouver é o maior salário. Não. Nesse site, Calgary aparece. A gente vai colocar o link, vocês não precisam se preocupar em anotar nada, né? Em segundo, fica uma cidade de Toronto. Sim. Hamilton. Sim. Em Toronto. Em terceiro, sabe qual que é em terceiro? Edmonton, que é a capital de Alberta. Agora vamos pular, ó. E que bate, inclusive, com o vídeo que a gente colocou sobre salário mínimo e tal, não sei o que, nas melhores cidades versus custo-benefício. Esse ranking, né? Tá batendo. Tá batendo. Agora vamos descer o ranking. Sabe onde tá Vancouver? Que é um dos principais destinos de brasileiros. Tá na 9ª posição de salário médio, maior salário médio. E Toronto na 8ª Na posição. 8ª. Ou seja, antes de Toronto e Vancouver, tem Calgary, tem Edmonton, tem Vitória, tem Windsor também, que fica em Ontário, tem London, Ottawa, que é a capital. Então, o salário médio nessa cidade, segundo esse site, tá acima, né? Sim. Agora vamos deixar mais interessante, Caio. Se você for ver, é uma diferença assim, muito grande. Você pega entre Calgary e Vancouver, em termos assim de... você tem uma diferença de quase 20 mil dólares, né? E mesmo que você pegue dados ou do Service Canada,
Por ano, né? Por ano. Ou por ano, né? Ou se você pega dados depois, imposto, tudo, a diferença, ela mantém, entendeu? Ela mantém. A diferença entre Calgary e Vancouver é uma diferença grande em termos de salário. A gente ainda vai falar, né, também, essa questão de custo de vida também, né? Sim, deixa eu até puxar aqui que a gente tem uns dados interessantes para comentar com o pessoal. Agora, o que eu achei interessante desse site aqui chama Average Salary Survey. Ele coloca também por profissão, então dá para você ter uma ideia por profissão. Então vamos para a área de TI. Vamos. TI é uma das áreas que mais empregam brasileiros aqui no Canadá. É. Tem muito brasileiro imigrando para o Canadá com uma oferta de trabalho na área de TI. Então, Sim. acho que por isso que a gente vamos comentar de TI. Sim, Sabe qual que é a cidade com o maior salário na área de TI? Calgary. Calgary. É onde a gente mora aqui, Calgary. É. Vancouver está abaixo de Calgary. Tá. Mais de 10% o salário médio abaixo de Calgary. Tá na segunda posição, né? Está na segunda posição. Depois vem Toronto. Toronto, Daí você tem Montreal e Winnipeg também, no ranking. de TI. Na sequência. E assim, Winnipeg tá mais próximo de Vancouver do que Vancouver de Calgary, né? Então você vê que Calgary realmente tem um salário, né, bem acima da média. E sabe o que é interessante? Você fala assim, não, eu sou da área de TI, eu vou para Winnipeg. O pessoal vai falar, você é louco de ir para Winnipeg. Você é louca de ir para Winnipeg. Aí você entra nesse site e você vê que o salário médio da área de TI em Winnipeg não tem muita diferença em relação a Vancouver. Se você considerar, então, o custo de vida de Winnipeg, você vai ter muito mais dinheiro em Winnipeg, né? Porque o nosso objetivo com esse podcast não é a questão do número em si, porque o número ele pode variar. Ele pode variar, inclusive, baseado, né, em você, da sua capacidade como um empregado. Entendeu? Né, tem isso também. Dependendo da empresa, tudo, né? Aquilo que você faz. Então, assim, o salário, ele pode dar uma variada. De empresa para empresa varia. Mas de a cidade pra proporção, sabe? Eu acho que isso é importante. Proporção do salário entre as cidades e o custo de vida e a perspectiva médio e longo prazo, eu acho que isso é importante. Né? Assim, nesse início do podcast já dá para concluir o seguinte. Esses são dados de sites particulares, né? São sites que as pessoas vão lá e informam o dado e eles criam estatística. Sim. Você pode questionar esses dados, mas já é um indicativo de que Vancouver não se destaca já logo de início como o maior salário, ou Toronto o maior salário, Então. e existe uma discrepância entre os salários de Vancouver e Toronto em relação às outras cidades do Canadá, né? Essa pesquisa ela é baseada em 5.200, no momento que a gente tá gravando, 5.210 pessoas participaram dessa pesquisa, e daí a gente tinha que achar um ponto em comum entre... Bom, como é que a gente sabe se os valores, né, eles fazem um sentido? Então, se você for pegar, baseado nessa pesquisa, que eles falam que o salário típico que as pessoas recebem é em torno de 46 mil. Aí você pega dado oficial do governo canadense, os números batem, entendeu? Então, só por aí, se você trabalhar a partir da base, então os números eles estão bem, entendeu? Sólidos em relação tanto a outras pesquisas ou ao site do governo canadense. Então vamos continuar, já que está sólido os dados. Vamos comparar outra... Vamos. Só tem uma ressalva, né? Segundo esse site, Halifax, o salário na área de TI Halifax é bem abaixo de Vancouver. Bem abaixo. Mas se você considerar, se você vai morar em Halifax, comprar uma casa, fica bem mais relativa essa diferença, né? Sim. Então eu acho que é importante comentar isso, né? Sim. Vamos falar sobre contabilidade e administração, que também, assim como o TI, o interessante é contabilidade não, mas administração. A administração e TI são profissões desregulamentadas no Canadá. Então a pessoa vem fazer um college aqui e já pode iniciar, né? Começar a trabalhar nessas áreas. Né? Tem muita gente nessa área, inclusive brasileiro, que chega aqui e vai trabalhar direto nessa área administrativa, né? E aí, segundo esse site, né? Qual que é o melhor... Olha, isso daí até eu fiquei chocado. Você ficou chocado, cara? Com a diferença. Com o gap que tem, né? Com a diferença entre as duas cidades. Qual é o melhor salário nessa área? Calgary, que está colocado com 94 mil. E Vancouver? 64. 30% de diferença de salário, salarial. O fato de Vancouver também, Toronto, ter muito imigrante chegando todo ano, isso faz com que algumas áreas elas têm um salário um pouco mais baixo, porque tem uma rotatividade maior desse setor. Gira mais, né? Entendeu? A pessoa não cresce na empresa. Exatamente, gira mais. Então, você pode ser atribuído a isso também. Né? E também o surpreendente é que o salário médio em Calgary, nessa área de contabilidade e administração, é bem acima também de Toronto, que é a principal cidade do Canadá, né? E o Winnipeg tem o mesmo salário de Vancouver, praticamente.
Você pode colocar também Halifax também, bem semelhante, entendeu? Na faixa de 66, 64 mil. Mas aí eu vou colocar a seguinte questão, que a gente ouve muito em canais, a gente ouve muito no Instagram. Tem muito Sim. post no Instagram falando isso. É. Tem muito mais job post, postagem de emprego em Vancouver e Toronto. É verdade isso que tem mais postagem de emprego em Vancouver e Toronto? A gente vai responder em alguns minutos, mas você quer passar essa parte de logística e transporte? Que também é uma área que a gente sempre recebe comentário aqui no YouTube. Tem muita gente na área de logística. É verdade. Né? E cresceu muito no último ano. E cresceu muito, né? É uma área que está bombando, a gente sabe que está precisando, e porque ela se ramifica em diversas outras sub-áreas. Desde a parte de transporte, né? A parte de caminhão, com a parte de logística, tudo. Se você for observar, você tem aqui Calgary e Toronto, né? Liderando. Toronto é a cidade que melhor paga. Faz sentido, né? Pô, centro econômico canadense, né? Trade com os Estados Unidos, lá em Ontário. E você tem em seguida, né, Calgary. Daí você tem Halifax. Então eu acho que deve ser devido ao porto, né, de Halifax também. É logística e porto, faz sentido. Né? Então daí você tem aí essas cidades. Agora, você quer falar a respeito da quantidade de ofertas de emprego? Exatamente. Quantidade de ofertas de emprego. Pelo seguinte, Calgary, a gente entrou num site famoso de empregos, a gente vai colocar o link do Indeed. Calgary, no dia que a gente olhou, tinham 13.766 job posts, empregos, ofertas de emprego. Aí eu entrei em Vancouver, 33 mil. Aí eu entrei em Toronto, 58 mil posts. Eu falei assim, então eu vou procurar um emprego em Toronto, porque tem mais emprego em Toronto. Faz sentido isso daí? Porque todo mundo... toda hora eu ouço isso. Sim, Faz sentido isso? Não faz, porque proporcionalmente, se você for ver o tamanho das cidades, você vai terminar com um número muito parecido. É questão de proporção, né? Proporcionalmente, você vai ver que as ofertas de emprego são muito proporcionais entre essas cidades. Qual que é a população de Toronto? Se você for pegar Toronto, a grande Toronto tem 6,5. Quase 6,5 milhões, né? 6 milhões e meio. A grande Vancouver, você tem 2 milhões e meio. E daí você tem Calgary, com de 1,2 aproximadamente, cidade de Calgary. Então, se você fizer a conta da oferta de emprego pelo tamanho da cidade, você vai ver que é tudo proporcional. Então é um mito isso, de que tem mais emprego em Toronto e Vancouver? Tem mais emprego, em quantidade. Tem mais emprego em quantidade. Mas não assim em relação ao número de pessoas. Né? Não em relação ao número de pessoas. O nosso ponto aqui, assim como sempre foi no nosso trabalho, não é chegar e falar assim, ó, vai para aquela cidade, ou vai para essa, ou vai para aquela. A gente nunca fez isso. Tudo que a gente posta tá aqui no YouTube. A gente não posta coisa no Instagram que depois de 24 horas desaparece. Vira purpurina. Post no Instagram vira purpurina. Exatamente. Então tudo que a gente fala tá aqui registrado. Dustin there. Tá aqui registrado no YouTube. Entendeu? Então a gente nunca falou assim, ó, vai para aquela cidade, você tem que ir para aquela cidade, ou vai para... Não, o que a gente quer mostrar aqui é que se você tá numa área, você não precisa ter medo de falar assim, ó, você quer saber? Eu vou para Calgary, ou eu vou para Winnipeg, entendeu? Ou eu vou para, sei lá, Quebec, sabe? Montreal. É você não ficar com esse negócio de falar assim, nossa, então quer dizer que se eu for pro Canadá só vai ter emprego em Vancouver ou Toronto. Entendeu? Eu acho que o ponto nosso é mostrar para você esse outro lado. Mas o consultor educacional e que o salário, falou que não é isso, consultor educacional hoje em dia é um nome bonito para falar que é agente de intercâmbio, entendeu? Na nossa época, você tinha uma agência de intercâmbio, você tinha uma agência de intercâmbio. Você era vendedor. Você falava na cara. Sou vendedor. Eu sou vendedor, a gente vende curso de intercâmbio. Entendeu? Hoje em dia virou consultor educacional. Vendedor agora é consultor educacional. Até consultor de imigração é consultor educacional também, porque a maioria dos consultores de imigração tem agência. Entendeu? Você viu que vendedor de carro agora é brand specialist? É um ambassador. Ambassador. Brand ambassador, né? Os nomes que estão sendo criados para vendedor. Startup, né? Empresa que não faz dinheiro hoje em dia é startup. Exatamente. A empresa que acabou de abrir, começar. Então, assim... Tem startup que tá há 5, 10 anos no ar. E continua startup. E continua startup, Então, assim, o que a gente quer mostrar é que você pode, sim, escolher... Você não precisa ficar com medo dessas pessoas ameaçando, falando assim, não vai pra lá porque não vai ter. Ou Calgary só tem petróleo. Entendeu? Faz quantos anos que a gente ouve esse negócio de que, não, Calgary é só essa parte de petróleo. E mesmo assim, ó, eles estão em crise. Estão em crise,
Né? É assim. É melhor que não esteja em crise, porque precisa de petróleo para tudo. O Exatamente. asfalto, borracha é petróleo também? Plástico é petróleo? Então, isso não, Avião, não vai voar o diminuir. avião. Inclusive, eu tava conversando com aquele meu amigo que saiu de Ontário e veio pra cá, foi transferido, trabalha na Suncor, né, como as empresas dessa parte de petróleo. Ele falou assim, a gente tá excelente, os mesmos níveis de 2019, 2018, a gente tá contratando, entendeu? Ele tá nesse mercado já, ele trabalhava em, né, Vancouver, foi pra Ontário e agora veio pra cá. Ele já tá nesse mercado, ok, por uns 15, 20 anos. Ele falou, tá, excelente. Mas Calgary só tem petróleo. Eu tenho medo de deixar meu filho fazer buraco na grama de casa agora. Porque eu falei assim, ó, não é melhor furar, você Pode estourar, né? estoura petróleo aí. Mas não é só Calgary que tem petróleo, não. O interior inteiro do Canadá, até a outra costa, Sim, dizem BC, que tem muito potencial British de petróleo. Columbia, né? Então, assim, e isso move muita coisa, entendeu? Até se você for observar, você pega cidade, né, como Calgary, ou a população, né, de Alberta aqui, se você for ver, pega o nosso inverno aqui em Calgary, né? É rigoroso, né? O inverno em Alberta... Eu não sei, é rigoroso? É rigoroso, né? E você pega cidade como Vancouver, né? Clima maravilhoso, né? Mar, não sei o quê. E mesmo assim, a quantidade de pessoas que vêm pra cá, a quantidade de canadenses que moram aqui, né, mostra que a região tem algo pra dar, né? Porque senão a pessoa não iria trocar simplesmente um clima maravilhoso de BC por aqui. Inclusive nós. A gente morou tanto tempo em Vancouver, vida estável em Vancouver, empresa em Vancouver, já quantos anos você estava em Vancouver? 17 anos. 17 anos em Vancouver. Eu estava quase 16 anos. E a gente trocou porque... Sabe uma coisa impressionante? Eu cheguei aqui, a infraestrutura aqui é muito melhor. É muito melhor. Você sai de carro, as vias são confortáveis, são largas, agradáveis, os shoppings são gigantescos. Você vai numa loja de sapato, não dá pra dar touchdown. Sabe o que é dar touchdown? O que é touchdown? Eu brincava disso. Sabe quando você entra na loja, o vendedor já chega já querendo falar assim, você precisa de alguma coisa, já tenta te vender um negócio? Sim, Dar touchdown é você ir até o fundo da loja encostar na parede. E sem ninguém falar com você. E sem ninguém falar comigo. Sim. Aqui é impossível. As lojas são tão fundas, tão grandes, que você não consegue dar touchdown. Todas as lojas que você tem em Vancouver e você tem aqui a loja ela é muito maior. Ela tem muito mais coisa. A infraestrutura é muito melhor, né? Que tem a parte de frio, né? Tem que ter uma seção da loja. Não sei o que foi engraçado. Eu fui no Costco ontem. Eu ia no Costco em Vancouver. Eu fui no Costco ontem, tinha uma seção inteira no meio do Costco. Luva. Sabe o que eu vi? Uma meia. Eu até tirei uma foto, eu vou mostrar pra você, cara. Uma meia que vem com controle remoto. Você aperta, a meia esquenta até a canela, até o joelho. Nossa. O pessoal vai querer saber, né? Eu tirei uma foto, se você quiser jogar, eu te passo a foto a gente precisa ver aquela jaqueta que tem aquecimento, né? A gente precisa dar uma olhada. Lembra que a gente estava vendo? Tem uma jaqueta que tem aquecimento. A gente comprou aquecedor pro estúdio, né? Aqui. Quer mostrar? É verdade, né? A gente só não tá congelado aqui por causa de um aquecedor que o Caio comprou. Tá exagerando. Mostra o aquecedor. A gente comprou no Costco. Mostra o Salvador aí. Tá vendo? Em Vancouver não teria esse aquecedor. No Costco. Não. Essa é uma diferença que você vê aqui. Teria guarda-chuva. Em Vancouver é guarda-chuva. Ou bota, né? Tem muito. Vancouver é bota de chuva. Bota de chuva. Precisa de bota em Vancouver. Né? E o bom é que esse daqui ele não faz barulho, né? É tipo aqueles de pub, né? Que você sente o calor e você não tem vento, né? Sim. Então esse daqui é muito bom. A gente pagou o quê? $70? $70 assim, né? Resolveu o problema aqui. Resolveu o problema. Eu quero comprar uma jaqueta, pessoal, de aquecimento que você aperta um botão, aquece. Já tem na Amazon. Já tem, a gente já viu. Só que você aperta um segundo botão, você dá uma voadinha, assim, de leve, assim, sabe? Só uma planada. Uma planada. Você abre os braços, você dá um... sabe? Eu economizo um quarteirão de andada. Assim. Tá. Só pra dar um auxiliar. Fica a dica. Elon Musk. Fica a dica, Elon Musk. Fica a dica. Então, olha só, voltando à proporcionalidade que o Caio estava explicando, que em Toronto tem muito mais emprego, porque é uma cidade muito maior. A gente fez a conta aqui, olha que interessante. Toronto é segundo o Wikipedia, 4,9 vezes maior que Calgary. E tem 4,4 mais job posts no Indeed, no dia que a gente entrou. Olha só, não é estatística oficial. É no dia que a gente entrou. Sim. 4,4 a mais, ou seja, proporcionalmente... A mesma quantidade. No Indeed tinha mais job post para Calgary, porque tem muito menos gente aqui. Isso daí é uma conta que todo mundo deveria ir atrás, que pode checar e ir atrás. Né? É um acesso livre, né? Então fica aí até uma dica, né? Se alguém falar para você, não, tem muito menos emprego em Calgary, você faz a conta, ó. Calgary, a população é
4,9 menor, Sim, é. portanto, é proporcionalmente parecido. Não há nada de alarmante de Não, menor. acho que o ponto desse podcast é pra gente colocar, né? Ó, fala assim, ó, calma aí. Não existe esse negócio de que não, só Toronto e Vancouver, entendeu? Ou Calgary é só petróleo, sabe? Ou, né, Winnipeg nada. Não, falar assim, ó, dá pra você executar o Plano Canadá, porque tem um outro valor que a gente joga em cima disso, que é o que vai fazer a grande diferença na vida das pessoas, que é a parte do custo de vida também, entendeu? A hora que a gente tava passando esse podcast aqui, pô, a gente trouxe um monte de dado, a gente tem um monte de dado aqui. Eu não vou falar tudo, porque senão acaba ficando, né, muito maçante o podcast, mas a gente foi atrás de tudo, ó. Dados, tanto por província por província, dados oficiais do governo canadense, pegando a média de salário, a proporção bate, você pode ir, ó, a gente vai colocar todas essas referências na descrição do podcast. Aqui essa outra aqui a gente fez por província, que lá é por cidades, aqui é por província, salário médio por província de Alberta, Ontário, BC. Então assim, a gente tem um monte de dado, mas o resumo que a gente quer passar de tudo isso é que existe uma proporção naquilo que a gente está falando a respeito. Tem esse outro aí que o Guilherme pegou também, tem esse outro aqui. E tem o índice de custo de vida que eu acho que é interessante a gente comentar. Que a gente vai comentar. Tem é o dinheiro da pessoa que a pessoa está economizando no Brasil, né? Tem essa outra pesquisa aqui, que inclusive a gente já usou esse site para fazer vídeos para o nosso canal do YouTube. Né? Tem esse daqui que mostra um mapa com a média salarial nas províncias, que isso bate com esses outros dados que a gente está trazendo, bate com o site do governo canadense. Entendeu? Então o nosso objetivo aqui é mostrar que, sim, tem cidades, não é nem que assim, a Calgary paga. Não, o ponto não é nem tanto esse. O ponto é que você tem emprego em outras cidades do Canadá, a quantidade de empregos tem. Vancouver, Toronto, não é porque é Vancouver, Toronto que vai pagar muito melhor, entendeu? Em diversos casos você vê que Vancouver paga menos, entendeu? Dado oficial de que, isso já em pesquisas, pode procurar artigos de que Vancouver é a pior proporção entre salário e custo de vida do Canadá. Entendeu? Uma das piores da América do Norte. Isso não é opinião nossa. Não é opinião nossa, entendeu? São dados. Então, assim, o que a gente quer colocar nesse podcast é tirar o medo das pessoas, que outras pessoas ficam colocando medo, Sim, né? A respeito de você não escolher outras cidades. Sabe qual é o problema? A maior parte dos ditos consultores de educacionais, eles estão em Vancouver e Toronto. Isso daí explica muito. Explica muito. A respeito disso. A gente já faz isso há 15 anos. A gente sabe como é que funciona, o modo desse A gente já pessoal. teve agência de intercâmbio. E daí, a gente introduziu essa questão de custo de vida no Plano Canadá, né? A gente que trouxe esse Ninguém falava sobre custo de vida. Ninguém falava sobre isso. A gente trouxe isso, hoje em dia todo mundo fala. Sabe o que é engraçado? Consultor de imigração falando sobre custo de vida. Você não acha que o consultor de imigração devia falar naquilo que ele é especialista? Sim, que é a parte de consultoria de imigração? Deixa a gente falar sobre custo de vida, deixa a gente falar sobre mercado de trabalho, deixa a gente falar sobre planejamento no Plano Canadá. O planejamento no Plano Canadá é meio redundante, né? Mas Então, assim, e você pega a agência, daí a gente fala, não, a gente vende cursos, né, para todo lugar do Canadá. Não, mas a gente sabe que você ganha diferente se você vende para Vancouver, para Toronto, você tem uma comissão diferente. Você coloca estudante na sua casa. Se você tem homestay. Exatamente. Você trabalha com homestay. Ou você conhece alguém, ou você faz a homestay, ou você pega no aeroporto, sabe? Ou você... Sem conto para pegar no aeroporto, ou você tem você trabalha com college privado que tem uma comissão maior do que college público, numa boa parte dos casos, entendeu? Então a gente entende esse mercado muito bem, né? A gente sabe como é que funciona. Então, assim, o que a gente quer é que você não caia nessa conversa de que não tem emprego no interior do Canadá ou que Vancouver e Toronto pagam muito melhor. Exatamente. Sabe um dado interessante? Falando sobre o dinheiro, que o pessoal está no Brasil economizando em real para converter para dólar canadense, ele quer que esse dinheiro valorize o máximo possível. Eu acho que esse índice de custo de vida é bastante interessante e bate com muito que você já falou até aqui, né? Sim. Cara? Passa pro pessoal, qual é a cidade mais cara do Canadá? As piores cidades para você em termos de custo de vida. Primeiro lugar, Toronto. Segundo lugar, Vancouver. Terceiro lugar, Burnaby, que parte de Vancouver. É que a forma que Vancouver ela é única, eu acho que uma das únicas cidades do Canadá que é dividida daquela forma. Mas se você for pegar Burnaby, Coquitlam, é como se fosse um bairro. É como se fosse um bairro de Vancouver. Aqui em Calgary seria como se fosse Calgary. Coquitlam é um dos piores, perto de onde você morava. Vitória ficou na quarta posição. Aí Coquitlam, um dos piores também, porque a gente sabe. Eu morei lá por 12 anos. Né? Port Coquitlam é a mesma coisa. 12 anos. E eu sei como a cidade mudou, o custo de vida de lá mudou.
nas últimas décadas. Nem com emprego bom nessa região você consegue comprar uma casa. Nem se Não, você conseguir um não, emprego bom. Você nem não... um emprego A não bom. ser que você traga dinheiro do Brasil. Nem Você já tem o seu próprio dinheiro. Você vendeu um imóvel muito bem no Brasil, que você consegue chegar lá em Coquitlam, né, pode colocar quase $500 mil de down payment, sabe? De entrada numa meio casa. milhão, Entendeu? milhão. Aí você vai ter um financiamento de casa de uns 3, 4 mil por mês. Que no mínimo. Que é salgado. Você tem que ganhar bastante dinheiro aqui no Canadá para pagar o Aí você tem mortgage. depois Mississauga, depois você tem Brampton, Ottawa, Halifax, Kelowna. Halifax muito parecido com Kelowna. A grande diferença entre Halifax e Kelowna, porque esse índice ele não pega o custo imobiliário, esse índice ele pega o custo de aluguel. A grande diferença entre Halifax e Kelowna, assim, por cima, né? São cidades bem diferentes. Mas, assim, uma diferença é que Kelowna, o preço do imóvel ele é muito mais caro do que Halifax. Sabe por quê? Os tiozão quer aposentar em Vancouver. Eu vou aposentar em Kelowna. Kelowna é uma cidade muito de aposentado. Então, o pessoal sai de Vancouver e vai para Kelowna. Aí, na 11ª posição, você tem Calgary. Aí você tem Edmonton, você tem Red Deer, que fica entre Calgary e Edmonton, né? E você tem Hamilton, Kitchener, Saskatoon, Regina, Montreal, London e Winnipeg. Não. Então, ó, vamos colocar, não precisa anotar, a gente vai colocar esses dados na descrição do podcast. Todos esses dados para vocês fazerem a pesquisa, né? E não ficar na mão de pessoas ditas especialistas, né, no assunto custo de vida, né? Porque, assim, na maioria das vezes a pessoa que chega aqui, ela vai querer no futuro, depois, comprar uma casa ou alguma coisa assim, vai querer se estabelecer, e a gente considera que a não ser que você tenha muito dinheiro, daí você fala assim, dinheiro não é problema, então eu vou para Vancouver, não, aí tudo bem, Vancouver, Toronto, mas caso contrário, se você salvou, né? Se você economizou o seu real no Brasil, você vem para cá, você precisa gastar em dólar, a gente considera que é uma ideia não muito boa você ir para esses grandes Acho que agora é um debate importante, porque a gente recebe muita mensagem. Acho que ninguém, nesse mercado, nesse assunto Plano Canadá, tanto no Instagram, todo dia que a gente abre o Instagram tem um monte de mensagem. E é o que a gente nem posta. A gente nem posta muito no Instagram, né? Você viu que teve aí o lockdown do Instagram? Caiu. Né? Essa semana. Eu não percebi. Eu percebi à noite quando o Flávio falou que não estava funcionando, ou você mandou um e-mail, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, então quer dizer que estava fora. Então. Eu nem percebi o dia inteiro que o WhatsApp estava fora. Você não percebeu? Não. O Google tá online, Sim, né? Porque é o seguinte, você quer se informar de forma séria a respeito de Plano Canadá, você tem que ir no YouTube. O YouTube. Né? Então, olha só, uma pergunta que a gente sempre recebe. Dá para eu ter sucesso na minha carreira em determinada cidade? É sempre assim, dá para eu ter sucesso, por exemplo, em administração em Calgary? Sempre tem essa pergunta que a gente recebe, né? E eu acho que a mensagem principal desse podcast é isso, que não depende tanto da cidade, o seu sucesso profissional. Exatamente. Tenha muito a ver com o perfil também da pessoa e a atitude da pessoa. É o que a gente sempre responde para essas pessoas, né? E assim, o que a gente viu nesses últimos anos acontecer, as pessoas que tiveram mais sucesso nessa parte de emprego, você vê que, e a gente, né, conheceu a pessoa, né, em muitos casos a gente conheceu a pessoa pessoalmente, né? Você vê que a pessoa a atitude, estava baseada na atitude da pessoa. Você vê que é uma pessoa positiva, uma pessoa simpática, uma pessoa alegre, entendeu? Normalmente, o grumpy, né, a pessoa, né, mal-humorada ou negativa, essa pessoa, ela tem, assim, daria pra gente colocar isso, sabe, em números dos casos que a gente já viu acontecer. Normalmente, essas pessoas têm mais dificuldade de conseguir emprego, de você subir na carreira aqui, ou você chegar e já conseguir um emprego de cara, entendeu? Normalmente a pessoa que tem uma atitude positiva, a pessoa proativa, a pessoa simpática, essa pessoa, o que a gente observou a gente tem mais de 14 mil clientes na área VIP. A gente faz isso há 16 anos. A gente viu que essas pessoas sempre tiveram vantagem na busca por emprego. E pode ter certeza que uma empresa, se ela tem 2 candidatos com uma qualificação semelhante, ou até um tem uma qualificação até melhor, mas aquela pessoa ela nem é tão positiva, não é tão, sabe, amigável, não sei o quê, e o outro, sabe, uma pessoa que a gente já viu positiva, tal, não sei o quê, proativa, a empresa vai preferir essa outra pessoa. Ela troca, ela prefere ter uma pessoa, né, com uma atitude positiva, com uma qualificação um pouco menor, que ele sabe que essa pessoa ela pode crescer no emprego, ela pode aprender mais coisas, do que o grumpy,
né, a pessoa mal-humorada ou a pessoa que não tem nem, né, não demonstra tanto interesse. É porque o Plano Canadá tem pessoas que tratam de uma forma muito técnica. Basta você ter isso, isso, isso. Não existe uma fórmula no Plano Canadá. Não existe. Porque, partindo do pressuposto que a gente já viu muitas pessoas com qualificação, com dinheiro, com inglês, mas sem vontade nenhuma de sair do Brasil. E é respeitável. A pessoa Sim. quer ter a vida no Brasil. Ela tem potencial para vir o Canadá, só que ela não vem. Ou essa mesma pessoa, ela vem pra cá e ela não se adapta ao estilo de vida canadense. Isso Né? também porque é o fator pessoal. Você Né? tem que fazer as coisas por conta própria, né? Você não tem, né? É diferente o estilo de vida aqui, né? Então a gente tem isso também. Desculpa, eu te cortei. Não, eu estava dizendo o seguinte, né? O que a gente acaba vendo? Se você faz parte da Aravip, entra no hall da fama da Aravip. Sabe quantos casos a gente teve recentes? Entra agora no hall da fama da Aravip e veja como as pessoas imigraram recentemente para o Canadá. E sabe o que é interessante desses últimos casos? É que nenhum desses casos, porque existe uma descrição, a pessoa ela coloca os últimos 3, 4, 5 anos da vida. Sim, E nenhum desses casos relatados, né, de casos de sucesso, a pessoa ela começou com um perfil ideal. Não, a maioria das pessoas não tem perfil. Não é aquela pessoa com perfil ideal que acaba imigrando para o Canadá. Pelo menos no hall da fama da Aravip, a gente vê que a pessoa no perfil início... técnico, né? O perfil técnico. Né? A pessoa ela não atendia ao perfil técnico. E você vê que o relato dela, e isso que é interessante dos relatos do hall da fama da Aravip, é que o relato é um crescimento absurdo da pessoa em correr atrás dos critérios da imigração canadense. Aí é a atitude. É aquilo que a gente sempre falou, né? No Plano Canadá, a sua mente ela vai falhar antes, né? Se você desistir do Plano Canadá é porque a mentalidade, a sua atitude, ela falhou. Como que é a frase, cara? Deixa eu anotar A gente aqui. já falou isso, né? Não, porque vão copiar essa frase. Qual que é a sempre, frase? eles copiam, a gente vê, às vezes a gente recebe lá, a pessoa falou assim, olha que essa pessoa falou, copiando assim, o que a gente falou, sabe? A gente coloca a marca d'água em várias frases do Caio pra ver até onde vai a frase. Né? Então qual que é a frase? A sua mente... A mente... Não, é aí que tá. A gente... Olha só. A primeira vez que a gente comentou a respeito dessa frase foi num vídeo que a gente gravou, se eu não me engano, em 2018 ou 2019. Você trouxe como tema o Arnold Schwarzenegger, uma entrevista que ele deu a respeito do treinamento dele. E ele falou que no treinamento a gente fez uma relação daquilo que ele passou, da lição que ele passou naquela entrevista com o Plano Canadá, e ele falou que a mente falha antes. Ninguém assistiu esse vídeo, ninguém assistiu. Faz muito tempo, Você caprichou, você colocou metade Guilherme, metade Schwarzenegger, né? Terminator, lembra? Terminator. Ninguém assistiu, ninguém quer saber do Schwarzenegger no Plano Canadá, mas o que ele falou é muito interessante. Exatamente, a gente fez um paralelo com o Plano Canadá, porque é exatamente isso, a mente falha antes. Assim, só abrindo um parênteses para fechar, né, antes da gente fechar o podcast. Como que ele chegou a ser o Miss Universo? Ele falou assim, tinha cara muito mais fortão do que eu, com muito mais potencial muscular ser Miss Universo do que eu. Aí ele foi lá e tomou bomba. Não foi isso. Não foi isso. Ele falou assim que a maior parte das pessoas, na hora desse treinamento para ser o Miss Universo, acabam falhando por causa da mente. Não acredita que pode ser o Miss Universo, o cara ele já não consegue mais treinar no mesmo nível. Ele não. Ele falou que a mente dele fez ele chegar no topo. Né? E assim, o paralelo que a gente fez, olha só, a gente gravou esse vídeo há alguns anos. E hoje em dia, a gente tem mais cliente ainda, a gente já viu mais coisa acontecer, né? E a gente vê que realmente a pessoa desiste porque ela não conseguiu. Que nem eu acho que a mensagem que a gente passou no início do podcast, né? Pro Guilherme e pro Davi. Você tem que ficar atento, Guilherme e Davi, os jovens no Plano Canadá, você tem que ficar atento com isso, com essa mensagem, sabe? De que o maior obstáculo de vocês não é nem assim aprender inglês. Pô, 17 anos, 22 anos, se você quiser, você vai aprender inglês. Em 2 anos você tá com inglês muito bom, se você quiser. Agora, a sua mente, a sua disciplina, a atitude, vai manter você nesse caminho? A pergunta que fica é essa. Não é dificuldade da aprendizagem de inglês. Não. É a disciplina. Não. E uma das coisas assim que eu acho mais importante para você ter disciplina é você fazer as coisas em grupo, em conjunto. Anos atrás a gente percebeu isso, que o Plano Canadá em conjunto ele funciona melhor. Você tendo um grupo que você se reporta, você faz perguntas e a pessoa pergunta, e aí, como que você tá, não sei o quê. Essa coisa de fazer em grupo ajuda bastante. É um grupo qualificado, né?
também. Né? Ah, sim. Se você for pegar o grupo da área VIP, ele é codificado. As pessoas pagaram pra estar no grupo. Não é grupo de WhatsApp que você vê, né? Pessoa de... Ou, né? Você vê o nosso grupo da área VIP, você vê que ele é pessoas comprometidas com o Plano Canadá. Acho que tem uma diferença também grande até dentro desse aspecto, né? Pra fechar esse podcast, cara. Vai nevar. Eu tô preocupado. Eu nunca morei em Calgary. Como que os próximos 15 dias, o que vai acontecer? Vai ter vídeo na neve? Existe uma chance de nevar nessa segunda-feira, ou seja, esse podcast você vai assistir no domingo. Eu já vou pegar a árvore de Natal. Desculpa te interromper. Eu já vou pegar a árvore de Natal. Eu já vou montar a árvore de Natal. Existe uma chance no dia seguinte que você tá vendo esse podcast, que é o início do outono em Calgary, vai cair uma neve. Não muito assim. Se cair é um pouquinho só. Só um pouquinho? Só um pouquinho. Não, vai dar pra gravar um vídeo na neve? Não, acho que não, né? Não sei. Derrete rápido. Depende da hora que você acordar. Eu tenho que acordar 5 horas da manhã. Pessoal, você acha que eu devo acordar 5 horas da manhã pra gravar um vídeo com o Caio? Só pra vocês verem a gente andando na neve? É que nem outro dia, né? Minhas filhas estavam falando assim, nossa, mas vai nevar, não sei o quê. A gente falou, não sei, né? Vamos ver. Eu falei pra elas, não se preocupa, porque em Vancouver era assim, a gente ficava torcendo, a gente via aquela... talvez a probabilidade de neve daqui 4 dias, ficava torcendo, todo dia, não sei o que, vai chegar. Sabe, e daí chegava, não nevava. Era sempre assim, né? Aqui você não precisa torcer. Aqui eu falei assim, ó, fica tranquila. Aqui ao contrário, você torce, ó, vem mais devagar, vem. Leva, né? Vem uma avalanche. Eu falei pra elas, não se preocupem, que neve não vai faltar. Então eu não tô preocupado. Quer dizer, eu tô muito preocupado agora. Depois dessa frase sua, eu tô muito preocupado, cara. Ô, pessoal, fiquem... Ó, assim que cair uma neve forte, a gente vai sair com a câmera. Porque a gente não curte ficar gravando vídeo sentado no sofá. Não. Vamos sair com a câmera, nossa, né? A gente, em Vancouver, a gente sempre gravou vídeo fora e aqui não vai ser diferente, independente do inverno. Mais ou menos. Depende. Se for... eu gravo até menos 20. O meu contrato tá que eu gravo vídeos até menos 20. Menos 20. Menos 20. Não tem como demitir você, então tem que seguir. Não, que menos 30 não funciona. A gente foi gravar um vídeo essa semana aí que tava 5 graus, eu entrava em tela de espera. Mas você tava sem blusa também. A gente saiu de manhã achando assim que não sei o que. Sabe no Flight Simulator, quando você deixa o avião voando, aí as câmeras começam a mudar? Sim. A minha mente começou a mudar. Assim, eu comecei a ver a gente gravando. Você se vendo tremendo. Mas é que aquele dia a gente não tava preparado, nada. Você viu, né? Eu não tava preparado. Não, tu foi com moletom, quase. Eu vou comprar um óleo de esquimó pro próximo vídeo. Eu vou me besuntar. Que aí eu posso ficar de camiseta. Fechou. Óleo de baleia, sabe que óleo de baleia funciona? Você passa, você não sente frio. Muito melhor que jaqueta de inverno. Não é brincadeira, não é dica, não. Não é dica do Plano Canadá. Antes que alguém tire de contexto, né? Porque as pessoas adoram tirar a gente de contexto. Né? O cara falou que é pra passar um óleo no corpo. Não falei nada, não. É brincadeira. É brincadeira com... Porque, se você ainda tá até agora no podcast, é porque você gosta do nosso trabalho. Sim. E você gosta desse bate-papo no final do podcast. Né? Então é uma brincadeira. Fica claro. O óleo é mais caro em Vancouver ou em Toronto? Calgary? Então, a demanda é maior, o preço é menor. É verdade, Pode ser. Tem economista que não sabe disso, que demanda mas tem a logística pra você trazer o óleo lá do oceano pra Calgary, porque tem que pegar trem. Eu vou lá pegar, pra não pagar o frete. Aí você gasta mais, né? É que nem uma vez, já que... Posso contar uma história pra terminar? Vontade. Uma vez eu viajei só eu e meu sogro até a Polônia. A gente tava na Alemanha e ele queria colocar gasolina na Polônia, que era muito mais barato. Compensava você ir atravessar a fronteira, ir até a Polônia, colocar gasolina e voltar. Ele levou uma multa de radar. Eles colocaram radar aquelas estradas da Alemanha, tem estradas secundárias, tem árvores ao redor, assim, que são estradas muito antigas, antes de ter asfalto, né? Você acredita que a polícia colocou um radar no galho da árvore? Não. Aí eu passando, fez assim, pum! A multa que ele levou já não compensou ter ido até a Polônia. Ficou mais caro ir pra Polônia. E o cigarro que ele tinha comprado da minha sogra era falsificado. Era falsificado. Bom, fica a dica aí, então, se você for pra Polônia. Não enche o tanque na Polônia. Essa é a dica. Importante. Então é isso. Então, muito obrigado. Tenha uma ótima semana. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.